Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo da nossa série de entrevistas de System Design e hoje eu vou resolver um exercício que foi muito pedido por vocês, que foi o vídeo streaming, a construção de um sistema de vídeo streaming. Algo parecido com o que nós temos com Netflix, YouTube ou com Prime Video. E a pergunta, normalmente, ela é um pouco mais elaborada, mas aqui propositalmente eu deixei ela bem simples. Construa um sistema de streaming igual ao Netflix. Eu não sei se todos chegaram a assistir esse vídeo que eu postei, ou se recordam, né, do conteúdo, mas um vídeo que eu postei no meu canal foi o do encurtador de URL. Era um outro problema parecido com esse, e lá eu apresentava o modelo FENCAFA. E acho que a nossa ideia é seguirmos o mesmo modelo, né? O modelo FENCAFA, até respondendo algumas perguntas que surgiram nos comentários, é um acrônimo que eu inventei, não tem documentação, e eu inventei para me ajudar mesmo em entrevistas, né? Então, normalmente, em entrevista de System Design, a gente acaba ficando um pouco perdido, né, na sequência que temos que seguir. Então, esse FENCAFA, ele me ajuda, porque eu sempre sigo o mesmo passo, né? Então, primeiro eu tento entender quais são os requisitos funcionais, vou para os edge cases dos requisitos, entendo os não funcionais, defino as minhas restrições, e aí sim, né? Então, se nós pegarmos aqui e dividirmos o FENCAFA em dois grupos, o primeiro grupo, eu gosto de dizer que ele é o que, né? Então, o que nós temos que fazer, qual é o nosso problema, e a parte de baixo, ela trata do como. E aí eu sempre começo com a API, defino a API, faço um fast draft, que seria a arquitetura mais simples para resolver aquele problema, e aí sim eu vou detalhando e melhorando de acordo com as necessidades. Então, seguiremos esse mesmo processo nesse nosso vídeo. Numa entrevista de System Design, começamos com um requisito funcional. Então, eu disse que é um sistema de streaming igual ao Netflix. O Netflix ele é um pouco mais simples, porque nós vamos construir aqui, basicamente, o requisito funcional 1, que é upload de vídeos. Então, eu tenho a possibilidade de fazer um upload de um vídeo. Eu tenho o requisito 2, que é a visualização. Então, percebam aqui que eu não coloquei sistema de comentários, não coloquei a possibilidade de você incrementar o detalhamento, né, do vídeo, nem descrição, nem nada, porque eu acho que isso é um pouco mais simples, é um CRUD de texto associado. Mas eu acho que o mais difícil, né, o que normalmente gera mais curiosidade no pessoal é entender como que eu faço mesmo o upload, processamento de um vídeo, preparo ele em formatos diferentes, coloco, né, nas CDNs, etc. Como é que eu controlo a troca de qualidade. Então tudo isso que nós veremos no nosso exercício de hoje. Então eu tenho upload de vídeo, visualização de vídeo e a outra possibilidade aqui, vou colocar como 2.1, é que eu vou ter visualização em formatos diferentes. Então vamos supor, por exemplo, que eu possa ter 360p, posso ter 720, posso ter 1080 e posso ter 2K, por exemplo. Então nós teremos 4 formatos de vídeo, né, de qualidade do vídeo, ou seja, nós teremos que fazer transformações ali depois que acontece o upload, para conseguirmos fazer essa entrega para o visualizador final. Então esse é o nosso requisito funcional, ele é bem simples, deixei bem reduzido, né, o escopo para facilitar ali e trabalharmos, acho que, naquilo que é mais complexo. Edge cases, quais são os cenários de borda que nós podemos ter aqui? Por exemplo, se nós vamos querer fazer troca de qualidade durante a execução do vídeo, e a ideia é que sim. Se nós vamos permitir a colocação, o upload de um vídeo em um formato de qualidade menor, a ideia é que sim. Então, se eu coloco um upload de um vídeo que está em 720p, eu só vou entregar 720p e 360. Se eu faço um upload em 2K, eu vou colocar 2K, 1080, então eu vou fazer downscaling, mas não faço upscaling da qualidade. Então não vamos trabalhar com renderização de upscaling. Então normalmente na parte de edge cases eu tento trabalhar um pouco mais com os cenários que são um pouco mais complexos ou aquele cenário de exceção. Vamos para os requisitos não funcionais quanto os usuários. Aqui no não funcional, vamos considerar que é um sistema global, então ele vai operar no mundo todo, não vamos fazer, né, um controle de onde pode ser acessado, então as pessoas podem acessar ele em qualquer lugar do mundo. Não quer dizer que nós vamos ter a mesma latência para todos os lugares do mundo, mas não vamos bloquear o acesso. Então o acesso ele é global.
A ideia é que cada usuário acesse, na média, 5 vídeos por dia. Então, esse seria o comportamento de usuário. E nós estimamos aqui que nós vamos ter 2 milhões de Daily Active Users, ou seja, usuários ativos por dia. Então, esses são os nossos requisitos não funcionais. Posso até adicionar, se eu quiser deixar um pouco mais completo, que nós vamos limitar aqui, o tamanho do vídeo a 1 GB. Então não vamos limitar tanto a duração, mas vamos limitar a 1 GB. Que significa que vídeos mais longos precisam ter uma qualidade menor, ou se nós quisermos ter uma qualidade maior, o vídeo vai ser um pouco mais curto. Com isso, a gente já consegue ter uma ideia de volume, Se eu vou ter 2 milhões de usuários por dia, cada usuário pode visualizar 5 vídeos por dia, eu vou ter mais ou menos aqui 10 milhões de visualizações. 10 milhões de visualizações diárias com o máximo de 1 GB de tamanho, nos dá no máximo 10 milhões de gigabytes. O que nos dá aqui aproximadamente, no pior ou melhor cenário, depende do ponto de vista, 1,2 milhões de terabytes trafegados. Não significa que tudo isso vem do nosso servidor, mas pode ter um volume bem grande de visualizações diários. Um ponto importante, que aqui isso dá tráfego do network, mas um ponto que a gente precisa ter também é a questão de armazenamento. Eu não fechei um valor, mas vamos dizer que nós temos aqui aproximadamente 2% dos usuários fazendo uploads. E são 2% de uploads em que o usuário faz normalmente um upload por semana. Então, temos de carga de upload, nós temos 2 milhões de usuários. Se nós colocarmos isso aqui em 2%, temos 40 mil usuários fazendo upload por semana. E esse upload, ele vai... Então, nós temos aproximadamente 40 terabytes por semana de upload, no pior cenário, no cenário de maior volume. Isso já dá um norte para nós de como podemos armazenar e quanto pode custar essa infraestrutura. Fechando com os requisitos não funcionais, nós podemos ir para as constraints ou para as limitações. Nós já fizemos algumas, nós colocamos aqui a limitação do 1% e do 2% da quantidade de uploads. Essa foi uma limitação que eu coloquei, ela não veio do problema. Mas podemos fazer outras limitações, por exemplo, as constraints. Podemos usar cloud, todos os serviços de cloud. Uma constraint que nós poderíamos ter é, não pode usar nada de cloud, então tem que construir tudo do zero. No nosso caso, podemos usar todos os serviços disponíveis das clouds para fazer esse tipo de entrega. Outra constraint é que nós não precisamos entregar o vídeo pronto logo de início. Então, o processo de downscaling ele pode acontecer de forma assíncrona e não há um prazo fixo para ser entregue. Então, a gente pode entregar vamos setar aqui uma constraint, vamos dizer que a gente pode fazer o downscaling no máximo, ou pode levar até 3 horas para um vídeo ficar pronto. É um tempo bem longo, se nós compararmos com o que nós temos nos streamings, mas isso reduz bastante a nossa carga na infraestrutura, principalmente em processamento, Porque o vídeo ele tem um processamento mais intenso na hora de fazer upscaling ou downscaling, depois é só entrega, Aí é só abrir um socket e mandar o fluxo de bytes, o stream, Por isso que até streaming. Então eu acredito que temos aqui já informação suficiente do que nós vamos fazer. Faremos o sistema que vai liberar upload dos vídeos, faremos visualização desse vídeo, depois do upload teremos aqui um downscaling, é um sistema global, na média os usuários assistem 5 vídeos por dia, limitaremos a 1 GB de upload, 2% dos usuários fazem uploads, só que esse upload é uma vez por semana. Podemos então partir para a nossa primeira etapa da construção da nossa arquitetura. Percebam que nós tomamos muito tempo entendendo o problema, e acho que isso é muito importante. O que eu vejo rotineiramente em entrevistas de arquitetura ou de system design é que as pessoas já partem para resolver, já pegam e começam a desenhar a caixinha. Percebo que até agora nós só discutimos problema, tanto em questão de escopo, quanto requisito não funcional. Aquilo que não estava claro, nós definimos constraints, definimos aquilo que é nosso,
E isso é muito importante, é muito esperado numa entrevista, que você, se o entrevistador não der uma determinada informação, que você diga, ó, estou seguindo essa hipótese, eu vou me limitar a isso, vou seguir dessa forma. Esse tipo de troca mostra uma preocupação com o produto, né, com a experiência de usuário. Pois bem, fechado então nossa etapa de definição do que faremos, nós vamos, como eu disse, para a primeira etapa de construção, que é a da API. Então nós temos aqui o usuário. Esse usuário ele vai ter basicamente duas ações. Ele vai ter uma API de upload e vai ter uma API para o play desse vídeo. E agora nós vamos construir a assinatura. Pois bem, eu avancei um pouco aqui no detalhamento, né, para não ficar só escrevendo, mas basicamente nós vamos ter então uma API para o upload, em que nós vamos enviar o vídeo, né? Eu coloquei o versionamento da API, V1 vídeo. Ela vai ter três informações. A primeira é o próprio arquivo, e aí depende do formato ou da forma que nós formos enviar. Pode ser um multi-part form data, o cliente pode mandar o byte array direto. Acho que aí depende muito do acordo entre o front-end e o back-end. Temos o título e temos a descrição. Título e descrição nós vamos salvar numa outra base, é o que é utilizado para filtrar e escolher o vídeo. Ele não é tão relevante para o conteúdo do vídeo em si, mas mandaremos também título e descrição. Uma vez que esse vídeo for feito o upload, acontece uma série de processos ali de transcoding e encoding, né, para fazer o downscaling, como eu comentei. Esse vídeo fica disponível, o usuário seleciona, navega, e aí ele dá o play. Quando ele dá o play, é onde começa mesmo a fazer o streaming do vídeo. Quando ele clica no play, o que ele recebe é um manifesto do stream, é um arquivo .m3u8, que é do formato HLS. O formato HLS é um formato que a Apple criou, se eu não me engano, em que você tem o arquivo de manifesto, que é um arquivo de texto, com todos os pedaços que compõem o vídeo. Depois eu vou mostrar no detalhe como que a gente consegue pegar um arquivo MP4, né, um vídeo que foi gravado no celular, por exemplo, e converte para esse formato M3U8, só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Mas basicamente, a hora que o browser recebe esse M3U8, né, o player, ele consegue tocar. E aí o que é legal é que esse M3U8, basicamente, ele é um manifesto, né, um arquivo texto, depois eu mostro, com todos os pedaços. Então ele pega o vídeo, na hora de fazer o transcoding, ele pega o vídeo e vai fatiando ele em pedaços pequenos, que a gente chama de chunks, né, ou blocos, e aí você consegue dar um play por bloco. Então é bem legal porque quando eu troco o bloco, eu troco a qualidade. Eu posso, por exemplo, estou assistindo um vídeo e o player percebe que a qualidade diminuiu. O que ele consegue fazer é, no próximo bloco, ele já troca a qualidade. Né? Então isso é bem legal do HLS, ele te permite fazer essa flutuação de bitrate ou de qualidade de acordo com o que o cliente quiser. Então temos o play, ele recebe o manifesto, o player escolhe qual vai ser a qualidade, faz a chamada e começa a fazer efetivamente o streaming dos chunks, que pode ser em formato TS ou M4S. Então essas seriam as nossas APIs, essas três, né? Uma API para fazer o upload, uma para ler o manifesto e a seguinte que vai basicamente receber os chunks com base no manifesto. Tendo a API definida, vamos agora para efetivamente fazer um desenho, né, o Fast Draft, que seria o desenho rápido dessa arquitetura. Pois bem, fiz aqui o desenho do Fast Draft, que seria o mais simples. Nós temos no usuário o vídeo, né, vou considerar aqui como sendo o conteúdo binário. Temos o título, temos a descrição. O usuário usa algum cliente, né, algum cliente para fazer o upload desse vídeo. Cai no load balancer ali, fazer um ajuste de carga, fazer um controle de como se fosse um API Gateway. E vem para o Video Service, um único serviço, mais simples possível. Esse Video Service salva o título e a descrição dentro da base de dados, gera um Unique ID, né? Então se nós formos ter aqui a estrutura de dados, nós vamos ter o ID, que vai ser o ID V4 para o vídeo. Ele vai colocar o título e vai ter a descrição. Além do conteúdo, né, do que nós chamamos de metadado aqui, ou dados de descrição, nós temos o vídeo propriamente dito, que é o conteúdo binário. Nós vamos salvar aqui no Object Storage, pode ser, por exemplo, um S3, se estivermos falando de AWS. Vamos colocar aqui um AWS S3, por exemplo.
É só eu mover para fora aqui do meu rosto. Beleza. Temos aqui o load balancer recebe tanto o payload quanto o vídeo, salva na base de relacional, e na hora de salvar no Object Storage, nós vamos ter aqui um vídeo que vai ser o ID ponto no formato original que o usuário mandou. Pode ser, por exemplo, MP4, pode ser no formato WebM, por exemplo. Então pode ter diversos formatos de vídeo, .avi, por exemplo, depende do que nós queremos aqui suportar. Mas esse é o vídeo original, né? É o que nós chamamos aqui do vídeo em estado inicial. O vídeo service, uma vez que ele recebe esse vídeo, ele pode disparar uma thread para fazer a conversão. Então eu vou colocar aqui no Fast Draft algo um pouquinho mais complexo, né? Eu vou colocar dentro do vídeo service o que ele vai fazer. Então eu tenho aqui dentro do vídeo service, ele vai fazer o armazenamento, então ele faz o store, ele vai salvar o vídeo. Depois que é esse step que eu comentei, ele salva tanto na base relacional os dados de metadado, quanto na base original. Depois que ele terminou de salvar na base original, ele vai fazer o transcoding, em que basicamente é pegar do formato do arquivo original. Então vou colocar aqui, por exemplo, vídeo.original para o formato de M3U8. Então esse é o transcoding. E aí nós temos, além do transcoding, né, ou dentro do transcoding, nós temos o downscaling aqui, em que nós vamos pegar o vídeo original e converter para formatos menores. Então nós vamos ter o vídeo, vamos supor que fizemos um upload em 2K. Então vai ser o vídeo M3U8, ele vai ter o vídeo 2K.M4S, e aqui são vários chunks, né? Vai ter, por exemplo, 01, vídeo 2K02. Vamos supor que é um vídeo bem curto, ele vai ter só 2 chunks. Eu vou fazer o downscaling dele para 1080 e assim por diante. Então nós temos, né, dentro do manifesto todas as opções de bitrate ou de tamanho desse vídeo. E aí durante o processo de transcoding, a gente vai pegar o vídeo original e vai converter esse vídeo para um formato menor. Vou dar aqui o exemplo prático então. Ó, temos uma pasta. Nessa pasta eu tenho um vídeo, né, o meu vídeo que eu postei esses dias. Aqui tem os dados, né, do vídeo, então terminei de gravar ele na hora que eu salvei, era 9h20 da noite. Normalmente eu gravo à noite, inclusive, né, ou bem de manhãzinha, ou bem no fim do dia, bem à noite. E aí eu programo para postagem no dia seguinte. Inclusive quem for membro tem acesso, assim que eu lanço o vídeo, né, assim que eu faço o agendamento, quem for membro já tem acesso ao vídeo na hora. Então vocês vão receber alguns dias antes, né? Eu faço o agendamento para lançar sempre às 10 da manhã. Enfim, então esse é meu vídeo original, .mp4, é o vídeo que nós teríamos, por exemplo, se eu gravasse aqui no meu celular. E aí eu quero converter esse vídeo para o formato HLS. Eu estou usando aqui, ó, um programa, né, que é o FFmpeg. Então eu estou passando como input o meu vídeo. Não estou fazendo transcoding, não estou trocando o codec, né? Então não mudo o encoding, não mudo o formato do vídeo, só estou passando copy. Então ele vai manter a mesma qualidade com o mesmo codec. Ele vai começar nos frame 0, no ponto 0 do vídeo, ou seja, começa do começo. E aqui é o ponto dos chunks que eu comentei. Eu estou falando para ele, ó, começa, né, do 0 e a cada 6 segundos cria um chunk novo. Se eu quiser trocar a qualidade, eu troco, né, no codec, faço encoding, faço transcoding, gero vários formatos. Nesse caso eu não estou, eu estou simplesmente fatiando esse vídeo para ficar pronto para streaming. Então eu gero ele com um tamanho igual a 6, falo qual é o formato e aqui eu quero qual que é o output que eu quero, que é o M3U8. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está abrindo meu vídeo original, fatiando ele para um formato de player. Então o que nós temos aqui é o vídeo original, completo, e aqui eu tenho o M3U8 com todos os pedaços. Se eu abrir o M3U8, olá pessoal, tudo bem? Tem todos os chunks, então o vídeo ele tem uma duração de 29 minutos. Eu consigo passar durante todo o texto, durante todo o vídeo, né? Toda a duração do vídeo. Se por outro lado eu abrir só um dos chunks, ele já pula apenas para o começo daquele chunk. E é um vídeo que tem 6 segundos, ó. É um vídeo bem mais curto. Então, essa é a conversão que acontece quando eu pego um vídeo original
e jogo ele para outro formato. Então nós temos alguns codecs que nós podemos mudar o bitrate, fazer downscaling, mas basicamente o que nós precisamos fazer é pegar o vídeo original, passar por esses codecs para reduzir a qualidade e depois fazer o fatiamento dele para o formato M3U8. E aí, se eu abrir, né, o arquivo M3U8, vocês vão ver que é um arquivo de texto mesmo, em que ele fala exatamente qual é a descrição de cada um dos chunks. Então é muito simples, né, de conseguirmos fazer essas trocas, tanto de qualidade quanto de fazer o streaming, os pedaços dos arquivos. E aí, se eu quiser ter multi-bitrate, né, eu até coloquei aqui um exemplo, pedi para o ChatGPT gerar com todos os bitrates, você consegue usar o FFmpeg, fazendo filtro de escala, então ele vai reduzir, né, vai usar o codec, vai reduzir a qualidade e vai gerar o M3U8. E o que é legal é que ele gera um M3U8 central, que é o que a gente devolve, né, então o que vai devolver mesmo na nossa API de Play é o principal, o M3U8 principal, e aí conforme o player for trocando a qualidade, ele vai pegando os chunks diferentes dos M3U8 em qualidade diferente. Basicamente é isso. Ó. Quando ele gera, né, aquele comando, ele vai gerar o principal, que é o master, que aqui no caso nós vamos estar salvando ele com o ID do vídeo. Ele que vai devolver, ele é o que vai voltar na API de get do vídeo. O player começa a rodar e conforme o player for identificando o nível da internet, ele consegue subir ou descer, ou mesmo se quiser deixar o usuário escolher, né, igual a gente pode fazer no YouTube, que escolhe qual é a qualidade. Uma vez que ele escolheu a qualidade, ele vai ter os chunks daquela qualidade específica. Então, basicamente, o que acontece aqui na nossa arquitetura é, uma vez que nós temos aqui o transcoding, né? Ali eu dei um exemplo de transcoding usando o FFmpeg, MPEG, nós vamos ter uma série de chunks, os arquivos M3U8, que é o arquivo que define quais são os chunks daquele vídeo, nós precisamos salvar todos esses arquivos dentro do nosso store, dentro aqui do nosso Object Store. Então, o Object Store, ou seja, a nossa base de dados de arquivo binário, né, nosso Blob Store, ele vai ter tanto o arquivo original que o usuário fez o upload, e aí depois que nós fizemos a conversão, a gente pode escolher se deleta ou não. Isso é uma decisão nossa, né, de negócio ali. Eu acho que o YouTube, por exemplo, ele deleta. Eu não consigo baixar os meus vídeos depois que eu faço o upload. Acho que eu já baixo a versão já que eles fizeram encoding, né? E aí nós temos, então, o serviço pronto. Se o usuário quiser ler, né, ou visualizar aquele vídeo, ele vai fazer uma chamada, bater no load balancer, o video service vai ver se existe aquele vídeo, no caso ele vai ver aqui com base na base relacional, né, aquele UID existe? Existe. Então existe um arquivo, vai lá no Object Store, pega aquele arquivo, devolve o M3U8 para o usuário, né, então o usuário aqui, quando ele bate no video service, ele vai receber de volta o M3U8, ele é o que volta para o usuário, para o player dele. A hora que o player começar a ler, o player vem e lê cada um dos chunks. E com isso o vídeo vai passando, né? E aí, desde que estejam todos na mesma estrutura, né, de pastas, o player consegue usar o path relativo e buscar cada um dos chunks e ir reproduzindo. Conforme que termina um chunk, ele começa o outro. Então, essa conversão, né, de um M3U8 para começar cada um dos vídeos é o próprio protocolo do player, que está rodando local ali no client, no caso no browser do usuário, para o arquivo. Então, uma vez que a gente faça esse transcoding, converta para o formato de streaming do M3U8, já é o suficiente para a hora que a gente devolver a playlist M3U8, o player consiga tocar, né? Desde que, obviamente, o browser ou o client, né, esteja preparado para isso. Mas como esse é um formato bem comum na M3U8, o formato HLS, ele é um formato bem comum na indústria, quase todos os browsers já suportam e já consegue tocar aquele vídeo, né? E os video players também. Então esse é o nosso Fast Draft. Com isso daqui nós fizemos o upload, transcoding, armazenamos o metadado e permitimos que o usuário dê play e assista aquele vídeo. Agora a gente começa a entrar no deep dive da arquitetura. Nós vamos colocar um pouco mais de escala e atender ao volume que foi pedido, né? Tanto de upload quanto de download. Pois bem, indo então para o deep dive da nossa arquitetura, agora nós precisamos pegar, né, a arquitetura do Fast Draft, foi essa que nós fizemos, e incorporar
requisitos não funcionais, incorporar resiliência e escalabilidade. Então, quando nós dizemos, né, requisitos não funcionais, basicamente é conseguir fazer com que nossa aplicação sustente a carga que ela pode ser exigida e, em cenários de falha, como que ela consegue reagir. Passando pelos nossos requisitos, eu vou circular aqui aqueles que eu acho que são mais importantes, que podem impactar a nossa arquitetura. Primeiro, vou colocar aqui em vermelho. Primeiro, a nossa arquitetura ela é global. Nós precisamos ajustar, né, o que nós fizemos aqui para conseguir atender diversos mercados, diversas regiões do globo. Nós temos uma carga aproximada de download de 10 milhões de views por dia. Isso nos dá aproximadamente 1,2 milhão de teras, uma quantidade bem grande. E o upload, nós temos 2%, né, daquela base de 2 milhões de usuários fazendo um upload, máximo de 1 GB, daria mais ou menos 4 teras por semana de vídeo, né? Um ponto que nós não estimamos lá em cima, mas que pode fazer sentido para a gente, é que se nós pensarmos que nós temos 2% de uploads, ou seja, na média um upload por semana, além do volume, nós vamos ter 40 mil uploads por semana. Isso dá aproximadamente 40 mil linhas na nossa base de metadados. Não é algo a se preocupar, 40 mil por semana é muito tranquilo, né, para uma base relacional ou mesmo não relacional, conseguir sustentar essa carga. Então, a carga relacional ela é relativamente baixa comparada com a carga mesmo de volume de dados não relacionais, né, no caso dados binários aqui dos vídeos. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faria nesse cenário é, embora a carga relacional ela seja relativamente baixa, nós vamos precisar escalar essa carga de forma global. Então, a primeira coisa que eu faria aqui é começar a escalabilidade seguindo a sequência natural dos requests. Então, o primeiro request que nós temos aqui é o de armazenamento do vídeo. Esse fluxo ele é relativamente simples. Eu recebo um vídeo com uma informação de descrição, salvo na base. Então, no primeiro momento, eu não faria nada assíncrono nesse fluxo. O que a gente pode fazer aqui é deixar a experiência do usuário ainda navegável, mas fazer a recepção da informação de forma síncrona, um pouco parecido com o que é feito mesmo com o YouTube. Eu abro ali uma conexão e começo a trafegar o dado. Então, o Video Service, eu vou trocar aqui para Video Store. A responsabilidade do Video Store é exclusiva de receber os dados e persisti-los. Tão simples quanto isso. Então, né, o que nós temos aqui, o Video Store, ele faz validação de payload. Então, ele valida se a descrição está preenchida, se o título está preenchido. Basicamente, ele verifica todos os requests. E o que nós temos aqui no Video Store, além do payload validation, ele faz efetivamente Simple Store. Ele simplesmente armazena aquela informação. Então, ele validou, se está ok, salva na base e salva o objeto. A escalabilidade desse serviço ela vai ser dada por dois fatores principais. Queremos que esse armazenamento esteja próximo do usuário. Né? Acho que a grande vantagem de estar próximo é que a gente consegue reduzir latência e conseguimos também, de certa forma, já dar um pouco de particionamento nessa informação. Como normalmente, obviamente temos exceções, mas no geral, quando eu armazeno um vídeo, ele vai estar na minha língua, a probabilidade dele ser consumido é maior pelas pessoas que estão no meu entorno, né, geograficamente. Então, o que dá para a gente fazer aqui, que é uma forma simples de escalar a escrita dessa informação, é fazer um particionamento com base na região. Então, eu vou ter aqui, vou colocar duas réplicas, só para facilitar o entendimento, mas a gente pode ter réplicas aqui em vários lugares. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui uma região do Video Store para a América do Norte aqui, North America. E vamos colocar agora a mesma réplica na América do Sul, por exemplo, no caso, no Brasil aqui. South America. Percebam que a única replicação que eu fiz de base é a base do vídeo. A base relacional, como ela que vai garantir para a gente a consistência da informação, né, para não ter dois vídeos, por exemplo, com o mesmo ID, ou se eu quiser fazer validação de título,
A base relacional, ela vai ser uma base global, então ela vai ter um único nó de escrita com suas replicações regionais. Mas aqui ela vai ser uma base distribuída, global, como por exemplo aqui o Amazon Aurora. Ele tem API compatível com a do Postgres, mas ele escala de forma global e é distribuída, com 99,999% de multi-region availability. Então ela é multi-region distribuída. O que precisamos fazer agora é ajustar um pouquinho o nosso esquema, porque como nós vamos ter dados em regiões diferentes ou em buckets diferentes, a gente precisa colocar aqui o location do blob. Então, por exemplo, se a gente estivéssemos na AWS, a gente teria o warning aqui, né, que apontaria para o bucket naquela região específica. Então eu sei, por exemplo, que o vídeo do Zama foi postado na América do Sul. E aí eu consigo identificar qual é o apontamento para aquele vídeo. A próxima etapa nesse fluxo é pegar esse arquivo que foi armazenado no Object Storage e fazer o processo de transcoding desse arquivo. Nesse caso, é o que acaba fazendo bastante sentido, pensando que o volume pode ser muito grande, é fazer de forma assíncrona, né? O usuário não precisa aguardar de nenhuma forma ou deixar a conexão aberta enquanto faz toda a transcrição ou validação do vídeo. Então a conexão, o networking fica aberto com o usuário somente enquanto nós estamos efetivamente trafegando informação do dispositivo do usuário para o nosso Video Store. Uma vez que nós temos tudo trafegado, a gente devolve com sucesso, recebemos, salvamos e agora começa o processamento assíncrono. E aí, o que podemos fazer aqui é a colocação de um broker, vamos supor que fosse um Kafka aqui. No momento da entrevista, você pode sugerir a tecnologia, como por exemplo eu disse em alguns lugares que seria um S3, um AWS ou um Amazon Aurora, ou você pode usar termos agnósticos, acho que isso não faz diferença, tá? Se o entrevistador pedir um produto específico de uma cloud, aí tudo bem. Mas é muito pouco comum. Normalmente eles deixam aberto, desde que você fale, ó, vou usar uma base relacional que tem escalabilidade, ou vou usar um broker que vai receber um tópico que vai postar. Então, depois que acontece o armazenamento, o serviço de Video Store, né, ele validou, salvou e ele posta num broker. Esse broker tanto faz, né, se ele vai precisar ser global ou não, ele não precisa necessariamente ser próximo, porque a latência, como vai ser assíncrono, a latência não é um problema, desde que ele tenha redundância. Então, sendo um broker Kafka com redundância, que tenha uma quantidade de partições grande o suficiente para a gente conseguir paralelizar o processamento, está tranquilo. Né? Lembrando que o Kafka, a quantidade de consumos paralelos que nós conseguimos ter é igual ao número, ou é limitado, melhor dizendo, ao número de partições que nós temos. Se nós tivermos, por exemplo, um tópico com 4 partições, mesmo que tenhamos ali um consumer group com 20 consumidores, somente 4 estarão ativos, né? Os demais ficam em idle, ficam em estado de espera. Podemos agora então fazer o processamento, que é efetivamente o encoding, né, e transcoding do vídeo. Então podemos fazer em uma única região ou escalar isso para regiões diferentes. Aí vai depender se nós vamos colocar tudo em CDN no futuro ou se vamos deixar parte em CDN e parte em servidor. Mas antes de decidirmos se vamos 100% para CDN ou só com um pedaço, vamos construir o nosso serviço de transcoding. Então nós temos no nosso evento chegando no Kafka Broker, temos aqui uma outra region e temos agora o nosso Transcoding Service. Transcoding Service, ele vai ter uma quantidade de réplicas, né? O que é legal aqui é que nós conseguimos colocar a escalabilidade dele atrelado ao volume de mensagens. Então nós podemos usar duas métricas principais aqui. Como o transcoding ele é muito intensivo em CPU, eu acho que CPU pode ser uma boa métrica de escalabilidade. Ou o que nós podemos fazer também é usar o lag, né? Ou seja, a quantidade de mensagens que estão disponíveis aqui no Kafka Broker para serem consumidas como uma métrica de escalabilidade. Então, o Transcoding Service ele lê uma mensagem e ele começa a fazer o processo de transcoding. E aí, esse processo de transcoding nós podemos fazer cada um como um passo dentro de uma pipeline, né? Nós temos duas opções aqui, acho que as duas atendem. Eu vou
fazer a mais complexa, porque eu acho que ela dá uma boa visão até onde a gente pode chegar, né? Porque as etapas do transcoding, elas podem levar mais ou menos tempo. A primeira etapa é a conversão de formato. Então eu tenho no formato, né, nós recebemos aqui .mp4, WebM, AVI, então temos uma série de codecs sendo utilizados. A primeira etapa seria converter para um codec padrão. Nessa etapa de conversão é a etapa que a gente pode também colocar, por exemplo, marca d'água, fazer corte. Temos uma série de mutações que nós conseguimos fazer com o vídeo. Então acho que essa etapa de conversão ela é um bom momento para isso. O vídeo convertido vai para um Object Store. O Conversion posta uma mensagem na fila. Temos agora o Transcoding propriamente dito, que é o momento de converter o vídeo no codec canônico, né, que nós acabamos de gerar na conversão, para o formato M3 U8, que é o formato mesmo do streaming. É aqui que acontece no transcode, que acontece o downscaling também. Então, o serviço, né, de transcode ou downscaling, ele lê do Object Store o formato canônico, assim que ele recebe o evento da fila, né, então ele recebe o evento da fila, ele é acionado, no caso do tópico, ele é acionado, ele lê do Object Store, faz o processo de transcoding, e aí nós temos duas opções. Nós podemos fazer em paralelo para diversos formatos, né, porque o arquivo original ele é o ponto de partida para todos os downscales. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar em 2K e converter para 1080, ou 2K e converter para 720, eu consigo. Então, nós podemos paralelizar esse processo, e aí eu posso, por exemplo, fazer aqui serviços de downscaling, cada um responsável por um formato, até porque o downscaling mais complexo, ele tende a ser um pouco mais demorado ou mais intenso, então a gente consegue escalar de forma independente. Então vamos fazer aqui transcoding, downscaling para 2K, um serviço específico para isso, transcoding, downscaling para 1080 e assim por diante. Então cada serviço aqui, ele vai, pode até ser o mesmo code base, né, mas ele vai ter uma configuração que vai dizer para ele qual é o formato de output que ele vai gerar. Vou deixar aqui, ó, qualquer outro formato. Então esses serviços eles leem do Object Store, faz a conversão e então eles armazenam o arquivo final pronto para ser entregue num outro Object Store. E agora começa um desafio legal, né? Como eu comentei, o Object Store, a maioria deles, por exemplo, o S3, eles têm a possibilidade de você colocar o armazenamento próximo da entrega, né? Então eu consigo escolher a região. No caso, o que é importante para a gente é saber qual é a região desse vídeo, para a gente conseguir armazenar esse objeto já no Object Store próximo à entrada do usuário. Então o que a gente pode ter aqui, além do location, a gente pode ter a region, aqui na nossa base relacional, para nós sabermos qual foi a região de entrada desse conteúdo. Com isso eu consigo armazenar no Object Store específico daquela região. Tendo o arquivo pronto no Object Store, eu consigo servir esse arquivo já para o usuário final. Então o nosso próximo fluxo seria o fluxo de recebimento do vídeo. Então, eu amplio aqui a nossa arquitetura. Vou chamar esse serviço que vai entregar o vídeo como Video Player. Ele também vai ser escalado regionalmente, né? Pensando que o usuário ele pode estar em regiões diferentes. Nós queremos reduzir a latência dele. Então nós vamos ter réplicas do Video Player em América do Norte, réplicas do Video Player na América do Sul. Quando o usuário requisitar essa informação, nós precisamos bater na base relacional para saber, existe o vídeo, onde está esse vídeo? E agora a gente pode colocar réplicas de leitura dessa base. Nós podemos ter réplicas de leitura geolocacionadas também. Então ela vai estar uma réplica de leitura aqui, replicada na região específica. Então vou até colocá-la próxima aqui ao video player, dentro da região. Isso reduz também a latência entre a busca da informação. A replicação ela vai ter latência, então no caso vai ser quase uma consistência eventual, né? Porque eu escrevo no meu nó principal e propago ele para os meus nós de leitura. A grande questão é que o nó
de leitura, ele é muito mais acionado do que o nó de escrita, né? Ele é 50 vezes mais, nós temos 2% só por semana, então acaba vezes 7 até dar 350 vezes mais acionado a leitura do que a escrita. Nesse caso, nós temos o nó de leitura, a réplica, muito mais próxima do vídeo player. Verificamos que aquele vídeo existe, sabemos onde ele está, e agora o vídeo player consegue buscar esse vídeo direto no Object Store. Vamos puxar ele para cá. E aí esse Object Store ele também vai ser regionalizado, né? Eu vou até colocar aqui, para mostrar que nós temos um Object Store na América do Norte e um Object Store. Então os vídeos que entraram pelos nós da América do Norte, eles são salvos nos stores da América do Norte, e os vídeos que são então, aqui o nosso sistema de transcoding e downscaling, ele vai salvar o objeto no Object Store, no bucket específico da região de entrada daquele vídeo, para deixar um pouco mais próximo do usuário final e reduzir latência. E além disso, ele vai também servir, né, o video player de cada uma das regiões, ele vai ser servido por esse Object Store. Então, se entrar um usuário, né, que está na América do Sul, o load balancer que vai pegar isso com base no IP, né, ele vai cair no video player da América do Sul, ele vai ler uma base de dados relacional replicada lá para verificar se o vídeo existe. O vídeo existindo, ele vai para o Object Store da América do Sul para servir aquele vídeo para o usuário final. Então, e a mesma coisa acontece com a América do Norte. Né? Eu tenho o load balancer, ele bate no video player da América do Norte e vai para o bucket ou para o Object Store da América do Norte. Essa é a forma mais simples de nós termos aqui regionalização. Só que o grande desafio é que, se nós lembrarmos os nossos requisitos não funcionais, nós temos um volume gigante de dados trafegando. Nós não precisamos necessariamente bater direto no bucket, porque esse conteúdo não muda, né? O que a gente consegue fazer, no caso, é colocar uma CDN na frente. A CDN, nós temos vários serviços de CDN, né? A Akamai, Cloudflare, a própria da AWS, do Google. Eles têm uma possibilidade de entrega de conteúdo muito mais próximo do usuário final. Então, se nós colocarmos aqui uma CDN, nós temos duas possibilidades principais. Eu vejo aqui, algumas CDNs permitem que você faça o upload do arquivo, né, para ela, e você aqueça de certa forma o cache. Outras CDNs já fazem parecido com um cache. Você bate lá, ela não encontra, ou está expirado com base no TTL, né, no time to live daquele arquivo, ela vai para a fonte, para o original. No caso seria o nosso bucket. Se não, ou no caso o nosso serviço, né, ela vai para o video player. Se não, caso contrário, devolve direto aquele arquivo. Então o que nós podemos fazer aqui é, antes até do nosso load balancer, o que a gente pode colocar é fazer o usuário bater na CDN, que já vai ser regionalizada. Então, o tráfego, o que acontece? O usuário ele vai tentar acessar, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos aqui duas rotas agora, tá? Nós vamos ter a rota AV1 e as rotas que nós definimos já, são as rotas originais. E nós podemos ter agora a rota static v1 e aqui o nome do arquivo, ou o ID v4.m3u8 e os m4s, por exemplo, né? Então nós temos os chunks. E aí o que nós conseguimos fazer é uma configuração na CDN, e sempre que bater nesse static, o time to live é diferente daquele, é um arquivo de conteúdo, um arquivo estático. Então se o usuário ele tentar acessar aquele arquivo, ele vai bater na CDN. Quem quiser fazer teste com CDN, eu recomendo até o Cloudflare tem planos gratuitos que você consegue testar. Então cria uma conta lá, faz teste, vê como é que funciona. O legal da CDN é que ela já é regionalizada, você não precisa se preocupar. O próprio motor da CDN, ele já verifica de onde está vindo o usuário e serve do nó mais próximo daquele usuário. Então isso é legal. Nós temos aqui então a CDN verificando. Se existe o arquivo, ela devolve o arquivo. Se não existe o arquivo, ela aí sim redireciona para o load balancer. Então quando for, né, o static, eu vou até mudar a cor aqui, eu vou deixar vermelho esse daqui, e negrito também. Então, quando o usuário requisitar um arquivo estático,
ele bate na CDN, verifica se existir, devolve para o usuário. Se não existir, aí ele faz o encaminhamento para o load balancer. O load balancer vai bater no video player, o video player vai verificar se existe aquele arquivo ou não, né, se o usuário tem permissão de visualização, etc. E aí vai no Object Store para ler aquele arquivo. E aqui nós temos que os outros endpoints, né, os endpoints /v1, eles vão direto para o load balancer. Essa é uma configuração que dá para fazer na própria CDN, né, quais são os paths que eu não quero que faça cache. Ele vai direto para o load balancer, e do load balancer ele faz todo o fluxo de armazenamento, né, salva o arquivo, dispara as mensagens, faz a conversão, encoding e salva no bucket. A decisão que nós temos que tomar agora é com relação a o que eu ponho na CDN. Se eu coloco todos os meus arquivos ou se eu só coloco os meus arquivos mais quentes, aqueles que são mais acessados. E aí eu acho que depende de vários fatores. Primeiro é o time to live que nós vamos colocar para aquele arquivo, quanto a CDN cobra por arquivo, né, por armazenamento, se eu quero ou não ter alguma métrica. Então tem uma série de informações ou de decisões que fazem sentido ou não colocar na CDN. O que é muito comum que eu vejo é o pessoal fazer o 80-20, né? Colocar 80% dos arquivos mais acessados na CDN, assim consegue aliviar bem o tráfego, e os que não são tão acessados, mas que teriam um volume de armazenamento muito grande, eles vão direto para o Object Store. Então dá para fazer uma decisão do 80-20 aqui. Então, aqueles arquivos que têm 80% das requisições, que são os arquivos mais quentes, eles vão para a CDN, eles fazem cache. Os que não têm, acabam indo direto para o Object Store. Com isso dá para fazer um bom ajuste de custo. Mas isso vai depender de quanto a CDN cobra e quanto o Object Store cobra. E se eu quero fazer ou não invalidação do cache da CDN. Então tem algumas decisões, né, que nós temos que tomar. Mas na minha visão, normalmente a CDN tende a ser um pouco mais barata até do que o Object Store. E faz sentido ter esse serviço. Então eu acredito que com isso nós temos, de certa forma, praticamente pronto, né, o nosso requisito funcional. Se nós quisermos adicionar um pouco mais de complexidade, o que a gente consegue fazer é termos o serviço de transcoding também postando mensagem para informar o usuário que fez o upload de que o arquivo está pronto para ser servido. Isso é muito comum, né? Então poderíamos colocar aqui, por exemplo, um outro broker que receberia as mensagens do serviço de transcoding quando ele termina, informando o usuário, ó, o seu vídeo está pronto para ser servido. Então daria para fazer uma devolução para um front-end, mas acho que isso está fora do nosso requisito funcional e ficaria também muito complexo e longo o vídeo. Mas temos aqui então a nossa arquitetura completa de um serviço de streaming. Resumindo, o usuário, quando ele vai fazer o upload, ele pega aquele vídeo, né, aquele vídeo tem um título e uma descrição e o binário do vídeo, ele faz uma chamada, essa chamada cai no load balancer. O armazenamento ele é regionalizado para reduzir latência também, para facilitar o armazenamento na hora de servir. Se o usuário está na América do Norte, nós caímos no cluster da América do Norte. Se ele está na América do Sul, no cluster da América do Sul. O serviço de Video Store salva metadados na base relacional. Essa base relacional ela tem réplicas de leitura, né? Então, mas o principal vai ser escrito na base relacional. O conteúdo binário vai para um Object Store, ou seja, o vídeo propriamente dito vai para um Object Store que salva o original. O serviço de Store posta uma mensagem no Kafka Broker. O Transcoding Service recebe essa mensagem desse tópico e começa o serviço de conversão. Então ele vai pegar, converter do formato original do usuário para um formato canônico. Pode ser, por exemplo, MP4, com um encoding específico, com um codec específico. Vai para o Object Store. O Conversion posta uma mensagem num tópico e esse tópico é lido por 3 grupos, né, 3 consumer groups diferentes. Cada um vai fazer o transcoding numa qualidade diferente, de forma paralela. Esses serviços salvam o resultado final no Object Store regionalizado. Então, os arquivos que vieram do cluster da América do Norte vão para o Object Store na América do Norte. Os arquivos que vieram da América do Sul vão para a América do Sul e está pronto para ser servido para o usuário final. Né? Lembrando que o formato aqui é o formato M3U8, que é um formato de streaming de vídeo, que um player, né, no cliente vai conseguir ler os chunks e até trocar, reduzir ou aumentar a qualidade. Então, o vídeo estando pronto para ser servido, como é que funciona? O usuário vai acessar aquele vídeo, vai acessar o URL daquele vídeo, vai cair no Load Balancer, o Load Balancer vai decidir, com base na localização do usuário, para qual cluster servir, cai no Video Player, o Video Player sabe ou não se aquele usuário existe, né, lendo sua réplica de leitura que é localizada. Então esse Video Player ele vai verificar se existe
qual é o título e qual é a location daquele arquivo, né? Qual é efetivamente o arquivo físico. Devolve para o usuário final. O usuário final, então, vai tentar acessar o arquivo físico, o M3 ou 8, e nesse momento ele pode ou não bater na CDN. Ele vai tentar acessar na CDN, se existir na CDN aquele arquivo, a CDN devolve automaticamente o M3 ou 8 e os chunks, né? Conforme o usuário for requisitando os chunks, vai direto para a CDN. Se não existir na CDN, a CDN vai encaminhar para o load balancer, que encaminha para o video player, e o video player vai direto no bucket ler aquele arquivo. Algumas pessoas expõem diretamente o bucket, coloca só um DNS da frente, é uma outra opção. Nesse caso, estamos fazendo via video player por decisão minha do design. E com isso, o usuário consegue visualizar o vídeo que ele mesmo postou. E temos aqui uma arquitetura de streaming parecida com Netflix, Amazon Prime, YouTube, de forma bem resumida. Quem quiser se aprofundar mais, tem desenhos, né, nos próprios blogs de YouTube, Netflix, eles explicam como é que funciona essa arquitetura. E no livro 1 do Alex Zhu, de System Design, ele trata também de vídeo streaming. Ele mostra um pouco dessa arquitetura, ele faz um pouco mais resumido, né, a explicação, mas eu acho que dá para entender também. Espero que tenham gostado. Dúvidas nos comentários. Bons estudos!